As taças de champanhe refletiam a luz que se esvaía pelas janelas do chão ao teto. Vasos prateados estavam cheios de rosas brancas. Um bolo de 3 andares permanecia intocado. Perto da parede do fundo, Nathan Cole estava de pé, exausto, com o seu uniforme de Catherine, o telemóvel a vibrar com mensagens da sua mãe a perguntar quando ele iria buscar a sua filha. Catherine Whitmore, a CEO de 35 anos, estava do outro lado da sala. Um colega cutucou-o. Ela é solteira. Convide-a para sair. Nathan forçou um sorriso, mas Catherine tinha se virado e percebido a conversa. Os seus olhos encontraram-se. Exaustão e absurdo. Tudo convergiu num segundo catastrófico. Ele ergueu a bandeja desajeitadamente para um brinde. Então case comigo. Ninguém riu. Catherine olhou para ele, a sua expressão mudando para algo que parecia dor, e Nathan percebeu que tinha cometido um erro terrível. O silêncio prolongou-se, tornando-se insuportável. Os executivos trocaram olhares desconfortáveis. Alguém tossiu nervosamente. Catherine manteve o olhar fixo nele por 3 segundos agonizantes antes de se virar, sem dizer uma palavra. Ela disse algo baixinho à sua assistente, entregou-lhe a taça de champanhe intocada e caminhou em direção ao elevador com a precisão composta de alguém que há muito aprendera a sair graciosamente de situações difíceis. A festa continuou depois que ela saiu, mas a energia mudou drasticamente. As vozes baixaram para murmúrios. As pessoas verificavam os seus relógios. O bolo permaneceu intacto. Em 30 minutos, a celebração havia se dissolvido completamente, com os convidados saindo com desculpas educadas sobre reuniões matinais e longas viagens de carro para casa. Os convidados foram saindo, dando desculpas educadas sobre reuniões matinais e longas viagens de carro para casa. Nathan terminou o seu turno no piloto automático, limpando pratos e dobrando guardanapos, com a sua mente repetindo o momento várias vezes. O que ele estava a pensar? Ele não estava a pensar. Estava cansado, estressado e extremamente estúpido. E agora provavelmente tinha arruinado a sua carreira numa empresa da qual precisava desesperadamente. A gerente do catering encontrou-o no corredor de serviço, colocando pratos num carrinho. Que diabos foi isso, Cole? Nathan não conseguia encará-la. Não sei. Era uma piada de mau gosto. Fizeste uma proposta à CEO na festa de aniversário dela. Não foi uma proposta. Foi apenas uma estupidez. Ela abanou a cabeça lentamente. Vai para casa. Conversamos na segunda-feira. Nathan dirigiu até a casa da mãe, envolta numa névoa de vergonha. As ruas familiares de Westbrook, Connecticut, passavam embaçadas pela janela. A mãe dele estava à espera na porta. Lily, de 7 anos, já estava a dormir no sofá atrás dela. Estás atrasado, disse ela. A festa demorou. Está tudo bem? Pareces que viste um fantasma. Nathan forçou um sorriso. Só estou cansado. Foi uma noite longa. Ele levou Lily para o carro e colocou-a na cadeirinha. Ela mexeu-se ligeiramente e murmurou algo sobre unicórnios antes de voltar a dormir. A viagem até ao apartamento deles levou 15 minutos. Nathan passou o tempo todo a pensar no pior. Imaginou chegar ao trabalho na segunda-feira e descobrir que o seu crachá tinha sido desativado e que um segurança estava à sua espera para o acompanhar até a saída. Imaginou a reunião com os recursos humanos e receber a carta de despedimento. Pensou em como explicaria a Lily por que é que o papá tinha de encontrar um novo emprego e por que é que as coisas poderiam ficar difíceis por um tempo. Quando subiu os 2 lances de escadas com a filha nos braços até o seu modesto apartamento, ele já estava convencido de que sua vida tinha acabado. Ele colocou Lily na cama, alisando os cabelos escuros do rosto dela. Ela era a razão pela qual ele tinha aceitado aquele emprego. O salário era bom, o horário era previsível e o plano de saúde era o melhor que ele tinha tido desde o divórcio 3 anos atrás. Perder isso significaria começar do zero, e ele estava tão cansado disso. No seu escritório, 42 andares acima da cidade, Catherine Whitmore estava sozinha na escuridão. Ela tinha dispensado a sua assistente 1 hora antes. O bolo de aniversário estava sobre a credenza, ligeiramente murcho. Ela não tinha pedido nada disso. Nem a festa, nem as flores, nem os sorrisos forçados dos funcionários que a viam como uma figura simbólica em vez de uma pessoa. Então, aquele empregado de catering, com olhos gentis e mãos nervosas, disse as palavras que ela esperou toda a sua vida adulta para ouvir. Casa comigo. Era uma piada.
Ela sabia que era uma piada. Mas havia algo na maneira como ele disse isso, de forma espontânea, mas quase doce, que abriu uma porta que ela mantinha trancada há anos. Catherine tinha 35 anos. Ela tinha um MBA pela Wharton, um escritório de canto e um patrimônio líquido que deixava os contabilistas nervosos. Ela namorou investidores de capital de risco e fundadores de empresas de tecnologia. Nenhum deles jamais a pediu em casamento, sem um acordo pré-nupcial já estabelecido. O empregado do serviço de Catherine não avaliou o seu valor nem considerou oportunidades de fusão. Ele apenas fez uma piada boba porque o seu colega de trabalho o deixou constrangido. E, de alguma forma, aquela piada boba expôs uma verdade que ela vinha escondendo de si mesma. Ela estava solitária, profundamente, dolorosamente solitária. Nenhum sucesso poderia preencher o vazio onde deveria existir uma conexão genuína. Ela não chorou. Ela havia se treinado para não chorar anos atrás, mas ficou na janela até meia-noite imaginando como seria ser o tipo de mulher com quem um cansado garçom de catering realmente gostaria de se casar. Nathan chegou na segunda-feira de manhã esperando um desastre. Passara o fim de semana inteiro num estado de pânico moderado, alternando entre ensaiar o seu pedido de desculpas e atualizar o seu currículo enquanto Lily assistia a desenhos animados. Ela perguntara 2 vezes por que o papá parecia preocupado, e nas 2 vezes ele desviara a atenção com desculpas sobre coisas de adultos. O segurança acenou para ele passar sem incidentes. O seu crachá funcionou. Ninguém do RH estava à espera no seu armário. Por um breve momento, Nathan permitiu-se acreditar que tudo poderia simplesmente passar. Então a sua supervisora apareceu. "A senhora Whitmore quer vê-lo", disse ela, "no escritório dela, agora." A viagem de elevador até o 402º andar parecia uma ascensão à sua execução. A porta de Catherine estava aberta. Ela estava sentada atrás de uma mesa que provavelmente custava mais do que o carro dele, olhando para algo no seu laptop. Ela parecia diferente à luz do dia. Cansada. A maquilhagem não conseguia esconder completamente as olheiras. "Senhor Cole, por favor, sente-se." Nathan sentou-se pressionando as mãos contra as coxas. Catherine fechou o portátil e ficou a observá-lo por um longo momento. Então, ela perguntou algo inesperado. "A piada que fez na sexta-feira? Contou-a porque achou engraçada ou porque achou que eu era o tipo de mulher com quem ninguém jamais iria querer casar?" Nathan piscou. "Desculpe, é uma pergunta simples. Estava a gozar com a ideia de casar comigo ou a gozar comigo especificamente?" "Nenhum dos dois. Não estava a gozar com ninguém." O Marcos fez um comentário sobre o facto de ser solteira. Eu estava cansado e isso simplesmente escapou-me. Certamente não estava lá a tentar insultá-la. Estava apenas a brincar. Sim, claro que estava a brincar. Claro que sim. A pergunta tinha camadas que ele não conseguia navegar. Porque era óbvio que ele estava a brincar. Era porque ela era sua chefe. Era porque ela era rica e poderosa e tão fora do seu alcance. Era porque ele era um pai divorciado que morava num apartamento de 2 quartos? Não entendo o que está a perguntar. Ele finalmente admitiu. Algo na expressão dela suavizou-se. "Estou a perguntar por que preciso saber se entende por que essa piada me magoou." A admissão pegou Nathan completamente desprevenido. Em todas as suas imaginações ansiosas, ele tinha imaginado raiva, frieza e consequências profissionais. Ele não tinha imaginado vulnerabilidade. "Eu fui casado uma vez." Ele ouviu-se dizer que não tinha terminado bem. Não de forma dramática, apenas triste. "Nós queríamos coisas diferentes. Depois que acabou, prometi a mim mesma que nunca mais brincaria sobre casamento. Não é algo que eu leve de ânimo leve. Quando disse o que disse na sexta-feira, não estava a pensar em casamento. Eu só estava a tentar desviar um momento constrangedor, mas não deveria ter usado essas palavras. Sinto muito." Catherine ficou em silêncio. Quando ela falou novamente, sua voz havia perdido o tom corporativo. "Eu fui noiva uma vez, há 7 anos. Nós tínhamos jantares, fazíamos aparições conjuntas e tínhamos um anel que custava mais do que a casa da maioria das pessoas. 2 semanas antes do casamento, eu o ouvi ao telefone com seu advogado, discutindo como estruturar o inevitável acordo de divórcio." Ela fez uma pausa. Nathan viu-a engolir em seco. Ele não planeava deixar-me. Ele apenas assumiu que o casamento era temporário. Um acordo comercial com data de validade.
A pior parte era que ele não estava errado ao assumir que todos no nosso mundo tratam o casamento dessa forma. Todos, exceto eu. Nunca ninguém me pediu em casamento sem condições, continuou ela. Todos os homens que manifestaram interesse em casar comigo fizeram-no com advogados, contratos e estratégias de saída já preparadas. Então, quando você ficou ali com a sua bandeja de champanhe e disse, case comigo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eu fosse apenas uma mulher numa festa e não um balanço financeiro em saltos de grife, foi diferente. Ela parou e olhou para a janela. Era a primeira vez que alguém dizia aquelas palavras sem querer nada em troca. Mesmo que fosse uma piada, foi o pedido de casamento mais honesto que já recebi. O silêncio que se seguiu foi pesado, com coisas que nenhum dos dois sabia como dizer. Nathan sentou-se com o peso da confissão dela, compreendendo pela primeira vez que o poder e a solidão podiam coexistir numa mesma pessoa. Ele percebeu que a riqueza podia isolar alguém das conexões, em vez de facilitá-las. Desculpa, disse ele novamente, mas desta vez com um significado diferente. Os dias seguintes passaram num estranho limbo. Nathan voltou às suas tarefas habituais e, aparentemente, nada tinha mudado. Ele continuava a trabalhar nos corredores de serviço e nas salas de abastecimento, usava o mesmo uniforme e registrava a entrada e saída nos mesmos horários. Mas algo tinha mudado na atmosfera. Uma sutil recalibração do espaço entre ele e Catherine Whitmore, que nenhum dos dois reconhecia abertamente. Ela começou a aparecer em lugares que não frequentava antes. A sala de descanso no terceiro andar, por exemplo, onde Nathan às vezes almoçava. A doca de carga, onde as entregas chegavam todas as manhãs. O corredor do lado de fora da creche, onde os funcionários ocasionalmente levavam os seus filhos. Ela estava lá ostensivamente por motivos legítimos todas as vezes, revisando as operações e conversando com os chefes de departamento. No entanto, Nathan percebeu como o olhar dela o encontrava na multidão. Permanecia por um momento e depois seguia em frente como se nunca tivesse pousado ali. A diferença de poder entre eles era impossível de ignorar. Catherine Whitmore poderia acabar com a carreira dele com um único telefonema. Dependendo do humor dela, poderia tornar a vida profissional dele confortável ou miserável. Todas as interações entre eles existiam dentro dessa estrutura, marcadas pela desigualdade fundamental das suas posições. Nathan estava plenamente consciente disso e suspeitava que ela também estivesse. Isso fazia com que cada encontro acidental parecesse carregado de implicações não ditas e cada breve troca de palavras fosse pesada com coisas que não podiam ser ditas. 3 semanas após o incidente da festa de aniversário, o destino interveio na forma de uma menina de 7 anos, com joelhos ralados e um temperamento teimoso. Lily. A escola de Lily ligou para Nathan no trabalho. Ela tinha caído no recreio. Não era nada grave, mas ela estava chateada e ia pedir pelo pai. O seu supervisor relutantemente deu permissão a Nathan para levá-la de volta ao escritório, em vez de perdê-lo pelo resto da tarde. Ele a acomodou na sala dos funcionários com um pacote de suco e seu tablet, planejando verificar como ela estava entre uma tarefa e outra. Foi lá que Catherine os encontrou. Ela tinha ido ao terceiro andar para uma reunião que havia sido remarcada sem o seu conhecimento. Em vez de voltar imediatamente para o seu escritório, ela decidiu pegar um café na máquina da sala dos funcionários. Era um pequeno gesto de normalidade em uma vida que raramente permitia tais coisas. Lily olhou para cima quando ela entrou. És uma princesa? Nathan, que estava a ajustar o penso no joelho da filha, sentiu o rosto corar de vergonha. Lily, essa não é uma pergunta apropriada. Tudo bem, disse Catherine. A voz de Catherine era diferente de tudo que Nathan já tinha ouvido antes. Mais suave e quase incerta, ela agachou-se ao nível dos olhos de Lily, o seu vestido de grife caindo sobre o chão de linóleo gasto. Por que achas que sou uma princesa? Porque estás a usar sapatos brilhantes. O teu cabelo é muito bonito e pareces um pouco triste, como Rapunzel antes de ser resgatada da torre. A observação, feita com a honestidade brutal que só as crianças possuem, pairou no ar entre eles. Nathan observou a expressão de Catherine mudar por várias emoções que ele não conseguia identificar. Não sou uma princesa, disse ela finalmente. Mas é muito gentil da tua parte dizer isso. Qual é o teu nome, Lily? Como a flor. Qual é o teu, Catherine? Esse também é um nome de princesa.
Catherine riu, e foi um som tão genuíno que a surpreendeu tanto quanto surpreendeu Nathan. Acho que sim. Ela olhou para ele e algo passou entre eles. Não exatamente compreensão, mas o início dela. Ela é maravilhosa. Ela é o meu mundo. As palavras saíram antes que Nathan pudesse filtrá-las. Eram cruas e verdadeiras, e pareciam quase íntimas demais para o ambiente. Catherine acenou lentamente com a cabeça, ainda agachada ao nível de Lily, e ainda olhando para ele com os seus olhos indecifráveis. Eu entendo por quê. Então ela se endireitou, alisando o vestido com eficiência experiente, enquanto a máscara de CEO voltava ao lugar. Mas, ao sair da sala, ela parou na porta e olhou para trás. Sr. Cole, obrigada por me ouvir no outro dia. Então ela se foi, seus saltos fazendo barulho no corredor. Nathan ficou com a filha e uma estranha e nova dor no peito que ele não conseguia explicar. Depois disso, Nathan começou a prestar atenção, não de forma obsessiva, mas como alguém que recebeu uma peça de um quebra-cabeça e não conseguia deixar de procurar o resto. Ele notou coisas sobre Catherine Whitmore que suspeitava que a maioria das pessoas não percebia. Notou a maneira como ela almoçava sozinha no escritório todos os dias, com a porta fechada, sem companhia além do seu portátil e da refeição que a assistente tinha pedido, e a maneira como ela ficava lá até tarde, muito depois de todos terem ido para casa. A janela dela era a única luz no 42 ponto andar, um farol solitário na escuridão. Ele reparou na maneira como ela sorria para os clientes e membros do conselho, um brilho que nunca chegava aos seus olhos. Era uma atuação tão polida que se tornara indistinguível do hábito. Através de observação cuidadosa e conversas ouvidas por acaso, ele descobriu que o departamento de marketing tinha organizado toda a sua festa de aniversário. Alguém chamou isso de exercício de branding, uma oportunidade para a cobertura positiva da imprensa. Catherine não tinha escolhido o local, a lista de convidados ou as flores. Ela nem mesmo queria a festa. Era apenas mais um item na sua agenda, mais uma obrigação a cumprir, mais uma performance de sucesso para um público que nada sabia sobre ela. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde para cobrir o turno de um colega, Nathan viu-se sozinho no corredor executivo. Não tinha nenhuma razão legítima para estar ali, mas algo o atraiu para a frente. Bateu à porta antes que pudesse desistir da ideia. A porta se abriu, revelando Catherine em um estado inesperado. Ela estava descalça, o blazer jogado sobre uma cadeira e o cabelo cuidadosamente penteado preso em um rabo de cavalo simples. Sem suas roupas habituais, ela parecia mais jovem, mais humana e mais cansada. Sr. Cole, disse ela, parecendo surpresa, mas não descontente. Há algo errado? Não, só vi a sua luz acesa. São quase 22 horas. Queria ter a certeza de que estava tudo bem. Ela o estudou, depois deu um passo para trás da porta, num convite silencioso. O escritório dela era imaculado durante o dia, mas agora, banhado pelo brilho suave de uma única lâmpada de mesa, parecia diferente. Havia toques pessoais que ele não tinha notado antes. Uma fotografia de um Golden Retriever na credenza. Um romance de bolso gasto estava enfiado entre relatórios financeiros. Uma pequena tigela de cerâmica, aparentemente feita à mão. O esmalte estava ligeiramente irregular. A minha sobrinha fez isso, disse Catherine, seguindo o seu olhar. A Catherine fez isso, disse ele, seguindo o seu olhar. Ela tem 9 anos. É para guardar clipes, mas eu guardo pastilhas de menta nela. Ela não precisa saber disso. Nathan sorriu. O segredo está seguro comigo. Ela sentou-se na cadeira ao lado dele, em vez de se sentar atrás da secretária. Posso contar-lhe uma coisa? Sobre o meu noivado. Não era apenas um acordo comercial. Eu realmente o amava, ou pelo menos achava que sim. Passei 3 anos a convencer-me de que a frieza dele era sofisticação, que a sua natureza calculista era apenas praticidade, e que a falta de calor no nosso relacionamento era normal para pessoas como nós. Então, ouvi uma conversa telefônica e percebi que estava a encenar um casamento que ainda nem tinha acontecido. Eu estava a desempenhar um papel numa história que outra pessoa tinha escrito. Ela fez uma pausa. Nathan viu as mãos dela apertarem-se no colo. Depois, o meu pai disse-me que eu tinha sido tola por esperar algo diferente, que o amor era um luxo que pessoas na nossa posição não podiam ter, e que eu deveria estar grata por o acordo ter desmoronado antes que as coisas se tornassem legalmente complicadas. Ele nunca reconheceu que eu poderia ter ficado magoada
Ou que eu poderia querer algo real. E tu acreditaste nele? Perguntou Nathan baixinho. Durante muito tempo, sim. Dediquei-me ao meu trabalho, provando que podia ser valiosa sem precisar de me casar para fortalecer alguma aliança comercial. Tornei-me muito boa em não querer coisas, não querer conexão, não querer intimidade, não querer que ninguém visse as partes de mim que não podiam ser monetizadas. Ela olhou para ele, os olhos brilhantes com algo que poderia ser lágrimas não derramadas. A tua piada estúpida e imprudente lembrou-me que eu costumava querer essas coisas e que por baixo de toda a atuação ainda há uma mulher que daria tudo para ouvir "casa comigo" e acreditar que a pessoa que o dizia realmente o queria. Nathan estendeu a mão e cobriu a dela com a sua, quase sem pensar. Não foi uma proposta de casamento, disse ele. Mas acho que, numa vida e num contexto diferentes, poderia ter sido. E essa é a verdade. Os rumores começaram lentamente, como sempre acontece. Um comentário aqui, um olhar cúmplice ali. A sutil maquinaria dos boatos no local de trabalho estava a entrar em ação. Nathan Cole e Catherine Whitmore foram vistos a conversar. Nathan Cole esteve no escritório de Catherine tarde da noite. A filha de Nathan Cole conheceu o CEO. Nathan Cole estava a receber tratamento preferencial. À medida que os rumores se espalhavam, eles se transformavam, com cada nova versão acrescentando detalhes que a versão anterior apenas insinuava. Quando chegaram aos ouvidos de Nathan, a história havia se transformado em algo completamente diferente. Ele estava a dormir com a chefe para conseguir uma promoção, usando a filha como um adereço para manipular as emoções da chefe e explorar a solidão da CEO para obter ganhos pessoais. Ele ouviu isso pela primeira vez de Marcos, o mesmo colega cujas provocações deram início a toda essa confusão. As pessoas estão a comentar, você precisa ter cuidado. Nathan sentiu o maxilar apertar. Não há nada acontecendo entre nós. Eu sei disso, tu sabes disso, mas quando é que a verdade impediu um bom boato? Olha, não estou a julgar, só estou a dizer para teres cuidado. Algumas pessoas por aqui adorariam uma desculpa para derrubar qualquer um que se aproximasse do trono. O aviso revelou-se profético. Nos dias seguintes, Nathan notou uma mudança na forma como os seus colegas o tratavam. As conversas paravam quando ele entrava numa sala. As tarefas tornaram-se um pouco mais desafiantes e os horários um pouco menos convenientes. Colegas que antes eram amigáveis agora ignoravam-no completamente. Alguém deixou um bilhete anônimo no seu cacifo com uma única palavra cruel. E depois havia a Lily. Uma tarde ela chegou da escola a chorar. Recusou-se a explicar o que a tinha perturbado até que Nathan se sentou com ela por quase uma hora, sendo paciente e gentil enquanto esperava que ela se abrisse. Finalmente ela sussurrou. Estás a tentar casar com uma senhora rica para que não tenhamos mais de ser pobres. Estás a usar-me para fazer com que a senhora tenha pena de ti, disse ela. Nathan abraçou a filha e sentiu algo partir-se dentro dele. Não era o seu coração que já se tinha partido, remendado e partido novamente vezes demais para contar. Era outra coisa. A sua disposição para permanecer passivo, a sua aceitação de ser afetado em vez de agir por si mesmo. Na manhã seguinte, ele solicitou uma reunião com o RH, documentou o assédio, as mudanças de horário e o bilhete no seu cacifo. Manteve a voz calma e profissional, apesar de estar a ferver de raiva. Não mencionou o nome de Catherine nem sugeriu qualquer impropriedade. Simplesmente relatou um padrão de hostilidade no local de trabalho que tinha começado sem causa aparente. O representante do RH ouviu com neutralidade treinada. Vamos investigar, disseram. Essas coisas podem ser complicadas. A minha filha foi intimidada por causa de rumores sobre o meu emprego aqui. Não há nada de complicado nisso. Sr. Cole, entendo que esteja chateado, mas acusações dessa natureza exigem uma investigação. Não podemos agir com base em boatos, então investigue. Mas enquanto o faz, certifique-se de que essas pessoas saibam que não vou desaparecer silenciosamente. A notícia da sua visita ao RH espalhou-se rapidamente. Os sussurros tornaram-se mais altos, agora tingidos com algo que se assemelhava a respeito por parte de alguns e ressentimento por parte de outros. Nathan tornou-se visível e recusou-se a ser apagado. Esse simples ato de desafio mudou a equação. Catherine soube disso, é claro. Ela acabava por saber de tudo o que acontecia na sua empresa e foi forçada a enfrentar uma escolha que vinha evitando.
Ela poderia negar qualquer ligação com Nathan, proteger a sua imagem e deixá-lo enfrentar a tempestade sozinho. Ou poderia reconhecer publicamente e profissionalmente que o valorizava como pessoa, sem se importar com as consequências. Ela pensou no conselho do pai. Pensou no noivado fracassado, nos anos em que fingiu ser invulnerável e na solidão que se tornara tão familiar que ela a confundira com paz. E tomou a sua decisão. A reunião trimestral de gestão era uma tradição da empresa, proporcionando uma oportunidade para os chefes de departamento apresentarem atualizações e para a liderança abordar preocupações. Catherine costumava usar essas reuniões para reforçar as prioridades da empresa e reconhecer o desempenho excepcional. Desta vez, porém, ela tinha uma agenda diferente. A sala de conferências estava cheia quando ela entrou. Havia 37 gerentes e supervisores, sua equipe executiva e o diretor de RH, que havia lidado com a reclamação de Nathan. Catherine sentou-se à cabeceira da mesa e começou, como de costume, com atualizações financeiras e iniciativas estratégicas. A sala relaxou em padrões familiares, sem esperar nada fora do comum. Então, ela se afastou do roteiro. Antes de encerrarmos, disse ela, quero abordar algo que chamou a minha atenção. Há rumores circulando sobre um funcionário do nosso departamento de instalações. Especificamente, rumores sugerindo um relacionamento impróprio entre esse funcionário e eu. A sala ficou absolutamente silenciosa. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Catherine continuou com a voz firme. Quero ser clara. Não existe nenhuma relação imprópria, mas também quero ser clara sobre outra coisa. O funcionário em questão é alguém que respeito. Ele mostrou-me gentileza quando não tinha motivos para isso e foi honesto comigo quando teria sido mais fácil elogiar-me. O facto de ele ter sido assediado e o seu filho intimidado, porque as pessoas nesta empresa preferem inventar escândalos a cuidar da sua vida, é inaceitável. Ela olhou à volta da mesa, encontrando olhares que rapidamente se desviaram. Sou a diretora executiva desta empresa. Esta posição dá-me muitas coisas, mas não me dá o direito de ser tratada como mais do que humana. Certamente não dá a nenhum de vocês o direito de punir alguém por me tratar como menos do que humana. Nathan Cole viu-me como uma pessoa quando eu precisava desesperadamente de ser vista dessa forma. Se isso o torna suspeito aos vossos olhos, sugiro que reflitam sobre o que isso diz sobre as vossas próprias suposições. A diretora de RH mexeu-se desconfortavelmente na sua cadeira. Um dos gerentes seniores limpou a garganta, mas não falou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Catherine não tinha terminado. Nunca usei a minha posição para conceder favores a ninguém com quem tenho uma ligação pessoal. Nunca comprometi a integridade desta empresa por motivos pessoais. No entanto, não vou esconder-me atrás da neutralidade corporativa enquanto a reputação de um bom homem é destruída por pessoas que não sabem nada sobre nós dois. Isso não é liderança. É covardia. Ela reuniu os seus papéis e levantou-se. O assédio acaba hoje. Qualquer pessoa que continuar a espalhar rumores ou a envolver-se em comportamentos retaliatórios enfrentará consequências. Isto não é uma sugestão. É uma diretiva do vosso CEO. Esta reunião está encerrada. Ela saiu sem esperar por respostas, deixando para trás uma sala cheia de silêncio atordoado e a sensação inequívoca de que algo fundamental tinha mudado nas regras tácitas da empresa. Nathan soube da reunião por 3 pessoas diferentes antes do almoço. Quando saiu do trabalho à noite, os rumores tinham mudado. Algumas pessoas evitavam-no de forma mais evidente do que antes. O ressentimento delas agora misturava-se com medo. Mas outras aproximavam-se dele com pequenos gestos de respeito. Um aceno no corredor, um sorriso sincero no elevador. Um aceno no corredor, um sorriso sincero no elevador. Um supervisor que antes era frio de repente encontrou tempo para perguntar como Lily estava na escola. Mas, acima de tudo, Nathan ficou comovido com o que Catherine tinha feito. Ela tinha se colocado diante de toda sua equipa de liderança e defendido-o não como um interesse romântico ou um caso de caridade, mas como uma pessoa digna de respeito. Ela tinha arriscado a sua reputação profissional e a sua imagem cuidadosamente cultivada de invulnerabilidade corporativa por alguém que não podia oferecer nada em troca. Naquela noite, depois de Lily ter adormecido, Nathan sentou-se à mesa da cozinha e escreveu uma carta. Não um e-mail, mas uma carta de verdade, em papel, escrita à mão.
Ele agradeceu a coragem dela. Disse que compreendia o risco que ela havia corrido e o que deve ter custado para ela se mostrar tão vulnerável diante de pessoas que sempre a viram apenas como um símbolo de poder. Ele também disse algo que não tinha planejado dizer, algo que só se tornou verdade ao escrevê-lo. Ele disse a ela que quando a viu sorrir de verdade pela primeira vez na sala dos funcionários com Lily, sentiu algo despertar dentro dele que pensava ter perdido para sempre, algo que parecia perigosamente próximo da esperança. O convite chegou pelo correio interno, o que Nathan achou maravilhosamente irônico ou deliberadamente simbólico. Era um único cartão de cor creme com a caligrafia de Catherine em tinta azul. Lily tinha mencionado que gostava de bolo de chocolate. Por acaso sei onde encontrar o melhor em Connecticut. Sábado, às 18 horas. Se ambos estiverem livres, não há obrigações nem expectativas, apenas um jantar. Nathan leu 3 vezes antes de mostrar a Lily, que imediatamente começou a planear a roupa para o que decidiu que seria um jantar com tema de princesas. Ele não teve coragem de corrigi-la. O sábado chegou com a clareza particular do início do outono. O ar estava fresco o suficiente para justificar o uso de casacos, mas ainda quente o suficiente para deixá-los desabotoados. Nathan vestia as suas calças de ganga mais elegantes e uma camisa que Lily disse ser bonita, mas não muito sofisticada. Blunt não tinha ideia do que esperar. O endereço no convite não levava a um restaurante, mas a uma casa modesta num bairro tranquilo que Nathan nunca tinha visitado antes. O jardim estava coberto de vegetação, mais de forma intencional do que por negligência. Flores silvestres espalhavam-se pelas bordas e um bebedouro para pássaros estava ligeiramente inclinado para um lado. Não parecia nada a casa de um CEO. Catherine abriu a porta antes que eles pudessem bater. Ela estava vestida com jeans e um suéter, com os pés descalços e o cabelo solto sobre os ombros. Nathan percebeu que ela parecia nervosa. Ela estava realmente nervosa de uma forma que a fazia parecer mais jovem e infinitamente mais real. Esta era a casa da minha avó, explicou ela, conduzindo-os para dentro. Eu herdei-a quando ela morreu. O meu pai queria que eu a vendesse, dizendo que não condizia com a imagem da família, mas eu não consegui fazer isso. É o único lugar onde me sinto eu mesma. O interior era acolhedor e desorganizado da melhor maneira possível. Estantes cheias de romances e biografias, fotografias em molduras diferentes, cobrindo todas as superfícies disponíveis. E um gato que apareceu do nada e passou entre as pernas de Lily. Catherine tinha posto a pequena mesa de jantar para 3 pessoas e feito o que parecia ser lasanha caseira. Espero que não se importe, disse ela, subitamente tímida. Sei que poderia levá-la a um lugar chique, mas queria que visse este lugar, a parte de mim que não pertence à empresa. Alheia ao significado do momento, Lily já tinha feito amizade com o gato e estava a perguntar o nome dele. Oh, disse Catherine, ele normalmente não é muito amigável, mas acho que gosta de ti. Ele é dócil. Papá, podemos ter um gato? Nathan riu, a tensão no peito lhe diminuir. Vamos primeiro terminar o jantar. A refeição era simples e um pouco cozida demais, e a conversa era confusa e ocasionalmente estranha. A noite inteira foi completamente diferente de tudo o que Nathan tinha imaginado. E, no entanto, ou talvez por causa disso, parecia mais genuína do que qualquer experiência que ele tivesse tido em anos. Depois do jantar, Lily explorou o jardim enquanto Nathan e Catherine lavavam a louça juntos. Uma cena doméstica que deveria parecer estranha, mas de alguma forma não parecia. Por que é que nos convidou para vir aqui? Perguntou Nathan baixinho. Catherine entregou-lhe um prato molhado. Porque queria dar-vos algo real. Todos aqueles rumores e suposições sobre o que eu quero de vocês, ou o que vocês querem de mim. Eu queria mostrar a verdade. Esta é quem eu sou quando ninguém está a ver. Sou uma mulher com uma casa bagunçada, um gato temperamental e sem ideia de como fazer lasanha direito. A lasanha estava boa. A lasanha estava adequada. E obrigada por ser gentil. Ela virou-se para ele com as mãos ainda molhadas da água da louça. Hoje é o meu aniversário de verdade. 14 de setembro. A festa do escritório foi marcada por conveniência corporativa, não porque alguém se importasse com a data real. Mas agora, hoje, estou a fazer 35 anos. Pela primeira vez em muito tempo, estou a passar o meu aniversário com pessoas que escolhi estar comigo. Nathan não hesitou. Ele apenas se inclinou para a frente
e pressionou os lábios suavemente na testa dela. Um gesto tão instintivo e terno que surpreendeu os dois. Feliz aniversário, Catherine. Quando ele se afastou, havia lágrimas nas bochechas dela. Não eram lágrimas de tristeza, mas do tipo que surgem quando algo que você precisa há muito tempo finalmente chega. Eles não se precipitaram. Nas semanas que se seguiram, Nathan e Catherine desenvolveram um ritmo cuidadoso e tranquilo. Jantavam na casa da avó de Catherine, onde Oliver, o gato, aceitara relutantemente a presença de Nathan, e tomavam café na sala dos funcionários, onde podiam conversar sem o peso das suas respectivas posições. Ligações ocasionais depois de Lily ir para a cama se estendiam por horas, deixando os dois relutantes em desligar. Eles conversavam sobre tudo, aprendendo os contornos das histórias um do outro e a forma das feridas um do outro. Catherine contou a Nathan sobre o seu pai, um homem que construíra um império e esperava que a sua única filha fosse a sua base. Ela contou-lhe sobre a solidão de crescer rica e como o dinheiro a isolava de experiências comuns, ao mesmo tempo que a tornava alvo de manipulações extraordinárias. Ela contou-lhe sobre a primeira vez que ouviu a palavra fusão ser usada para descrever o seu potencial casamento. Ela tinha 16 anos na época e não entendia por que isso a fazia querer chorar. Por sua vez, Nathan contou-lhe sobre a sua ex-mulher, Helena, uma boa pessoa que queria uma vida diferente daquela que ele podia oferecer. Ele contou-lhe sobre os meses após o divórcio, a vergonha de voltar a morar com a mãe e o terror de ser o único responsável por uma criança que não sabia ao certo como criar. Contou-lhe sobre o momento em que segurou Lily pela primeira vez e percebeu que seu coração nunca mais pertenceria totalmente a ele. Eles não discutiram o futuro, não fizeram promessas ou declarações, simplesmente existiram juntos em todos os momentos que puderam roubar, construindo algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Então, numa quinta-feira à noite no final de outubro, Catherine apareceu no apartamento de Nathan sem avisar. Lily estava a dormir na casa de uma amiga e Nathan planeava uma noite tranquila em frente à TV com algumas sobras de comida. Catherine estava linda, determinada e um pouco assustada enquanto ficava parada na porta, como se não tivesse certeza se deveria ter vindo. Preciso perguntar-te uma coisa, disse ela sem preâmbulos, e preciso que respondas honestamente, mesmo que doa. Nathan deu um passo para o lado para deixá-la entrar. Está bem. Ela ficou na pequena sala de estar, parecendo ao mesmo tempo deslocada e perfeitamente à vontade entre os móveis usados e os desenhos a lápis de cera colados no frigorífico. Naquela noite, na minha festa de aniversário, quando me pediste em casamento, estavas a falar a sério? A pergunta pairou no ar. Nathan pensou na resposta por um longo momento, querendo dar-lhe a honestidade que ela havia pedido e merecia. Não, disse ele finalmente. Quando disse isso, não estava a falar a sério. Foi um reflexo, nada mais. O rosto de Catherine se contorceu de dor. Mas Nathan não tinha terminado. Mas agora estou a falar a sério. Ela olhou para ele. Agora estou a falar a sério. Não como um pedido de casamento, ainda não. É muito cedo para isso, e nós dois sabemos disso. Mas estou a falar do sentimento por trás disso. Quando olho para ti, vejo alguém com quem poderia passar a minha vida. Alguém com quem quero passar a minha vida. E acho que talvez sintas o mesmo por mim. Catherine chorava, ria e balançava na cabeça, tudo ao mesmo tempo. Tu deverias ser o simples. O rapaz normal com uma vida normal, que não faz discursos dramáticos. Bem, estou a aprender com o melhor. Ele atravessou a sala e pegou as mãos dela nas suas. Não estou a pedir-te em casamento esta noite, mas estou a pedir-te para considerares a possibilidade de que, quando ambos estivermos prontos, isso pode não ser mais uma piada. Pode ser a coisa mais real que qualquer um de nós já fez. A cafetaria estava quase vazia numa terça-feira de manhã no início de dezembro. Nathan sentou-se em frente a Catherine numa mesa de canto. Lily estava na escola e o dia de trabalho ainda não tinha começado. Catherine mexeu o seu café com leite distraidamente. O meu pai ligou ontem à noite. Ele soube sobre eles através de um dos seus contactos no conselho. Nathan ficou tenso. O que ele disse? Ele disse que estou a ser tolo novamente, que estou a arriscar a reputação da empresa, que devo pensar na minha posição e agir de acordo.
Ela olhou para cima calmamente. Eu disse a ele que agir de acordo era exatamente o que eu estava a fazer. Como ele reagiu? Ele desligou na minha cara. Para o meu pai, isso é praticamente um apoio. Ela sorriu, mas havia algo por trás disso. Passei toda a minha vida tentando ser o que ele queria. A filha perfeita, a executiva perfeita, a Whitmore perfeita. Nada disso me fez feliz. No entanto, aqui estou eu, sentada contigo nesta cafetaria comum, e sinto-me mais eu mesma do que nunca. Nathan pegou na mão dela. Não tenho muito a oferecer-te. Apenas um apartamento de 2 quartos, uma criança de 7 anos e um salário que provavelmente nem cobriria a tua conta mensal da lavandaria. Não quero a vida a que estou habituada. Quero uma vida que pareça verdadeira, mesmo que seja pequena. Pequena significa íntima e real. Ninguém calculando o retorno do meu afeto. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Uma vez perguntaste-me se eu acreditava no meu pai quando ele dizia que o amor era um luxo. Eu não podia pagar por isso. Acreditei nele durante anos. Agora não mais. O amor é a única coisa que vale a pena ter. Todo o resto é apenas decoração. Ele beijou os nós dos dedos dela. Eu amo-te. Sabes, também te amo, e o teu timing é perfeito. 6 meses depois, numa noite quente de maio, Nathan levou Lily à casa da sua avó para o que ele chamou de um jantar comum. Catherine preparou a sua refeição favorita. Lily correu para dentro para encontrar Oliver, deixando Nathan e Catherine sozinhos no jardim. As flores silvestres estavam em flor. A luz do entardecer pintou tudo de dourado. Nathan levou Catherine até ao banco debaixo da macieira. O seu coração batia acelerado. Preciso de te dizer uma coisa, disse ele. Está tudo bem? Está tudo perfeito. Na verdade, é isso que preciso de te dizer. Ele tirou uma pequena caixa de veludo, gasta nos cantos. Catherine reconheceu-a como o tipo de caixa que guardava algo precioso, não pelo seu valor monetário, mas pelo que representava. Este era o anel da minha avó. A minha mãe deu-mo depois do meu divórcio. Ela disse que eu deveria esperar por alguém que valesse a pena. Eu andava com ele há 2 meses, esperando o momento certo. Ele abriu a caixa. Era uma aliança simples de ouro com um pequeno diamante. Não sou um homem rico. Não posso dar-te a vida com que cresceste, Anshoi, mas posso oferecer-te honestidade e compromisso. Terás um parceiro que te vê primeiro como pessoa, uma família com uma criança de 7 anos que te ama e um gato que te tolera. Passarei a minha vida a tentar merecer-te. Ele estendeu o anel. Catherine Whitmore, isto não é uma piada. Isto não é uma encenação. Queres casar comigo? Ela chorava e ria. O meu pai nunca aceitará isto. Eu sei e não será fácil. Provavelmente não. Ela viu o homem que mudou a sua vida, primeiro com uma piada descuidada e depois com paciência e amor. Sim, vou casar contigo. Ele colocou o anel. Serviu perfeitamente. Lily gritou. Papai, ela disse sim? Catherine riu. Como é que soubeste? Eu disse-lhe para ouvir pela janela. Isso é terrível. Isso é ser pai. Entraram e encontraram Lily a saltar no sofá e Oliver com um ar pouco impressionado. O bolo de chocolate estava ligeiramente torto e coberto com granulados que Lily tinha insistido em colocar. Por todos os critérios, era uma noite normal numa casa normal, mas era o momento mais extraordinário que qualquer um deles tinha vivido. Catherine olhou para o seu futuro marido, a sua enteada e o gato temperamental, e sentiu algo que não sentia há anos.